Olá pessoal, bem-vindo à nossa aula de Geometria Analítica, continuando com a série lá de exercícios sobre ponto médio. Agora vou pegar um exercício um pouquinho mais trabalhoso, exige um pouco mais de raciocínio, essa parte que é boa, quando a gente não só aplica a fórmula, quando a gente tem que pensar, raciocinar em cima do exercício. Mas a leitura é importante, então na leitura você já vai grifando as informações importantes e pensando sobre elas. Então vamos lá. De um losango são conhecidos três vértices. Três vértices? Então vamos já imaginar o seguinte. Então losango é uma figura quadrilátero, né, de quatro lados de mesma medida. Quatro lados de mesma medida, isso é importante. E dentro dele eu tenho duas diagonais que ligam os vértices que são opostos. Então esse vértice é oposto a esse, então a diagonal que liga ele. As diagonais nem sempre são iguais. Na maioria das vezes elas não são. Quando elas serão iguais? Quando o meu losango for um quadrado. Porque o quadrado é também um losango. Se você pegar o quadrado e virar ele de lado, ele vai ser um losango. Só que aí sim ele tem as duas diagonais de mesma medida. Mas não é o caso. Normalmente os losangos, as diagonais, eu vou ter sempre uma diagonal maior e uma diagonal menor. Essa é a figura losango. Ele está dizendo o seguinte, que três vértices dessa figura são conhecidos. Então eu tenho aqui o vértice A, vértice B, vértice C e vértice D. Ele deu que o vértice A é 3. O vértice B é menos 3 e 5. E o vértice C, e o vértice C, 0,6. Mas olha a frase importante que ele colocou aqui. Esses vértices que foram dados não necessariamente são consecutivos. O que significa isso? Não significa que o A, o B e o C estão nessa ordem. Ou A, B e C, ou A, B e C. Eles não estão sequenciais. Podem estar ou podem não estar. Ele diz assim, não necessariamente. Então, como é que você vai resolver um exercício desse? Primeiro você tem que saber, né? Em que ordem que ele está. Como é que eu vou saber isso? Vamos continuar lendo. Já a gente vê essa resposta. Determine as coordenadas do quarto vértice. Então eu quero achar aqui o XD e o YD. Quarto vértice desse losango. Então ele quer esse quarto. Como é que eu vou descobrir ele? Se eu não tenho essas medidas aqui, falta tudo isso daqui para eu descobrir. Eu sei que as medidas são iguais. Eu posso até, uma maneira de resolver isso seria calcular a distância entre esse e esse, e a distância entre esse e esse. Eu teria duas incógnitas, né? Eu teria duas incógnitas dos dois lados, as distâncias são iguais, é igual as duas. Só que eu teria um problema, eu teria quadrados dos dois lados. Então talvez ficaria um pouco complicado. Uma outra maneira de resolver: calcular as distâncias das informações que eu tenho. Calculo as distâncias de A até B, de B até C e de A até C. Por que de A até C? Porque eu não sei em que posição que eles estão. Eles podem estar sequenciais, pode ser A, C aqui, ó. A, B, A, C e o D desse lado. Eu não sei onde eles estão. Então eu calculo todas as distâncias possíveis com as informações que eu tenho. E aí olha só o detalhe. Se todos os lados têm que ser iguais, o que eu faço? Se ao calcular essas distâncias A a B, A a C e B a C, aquelas que derem valores iguais representam um lado do meu losango. Aquela que der valor diferente representa a diagonal. Perceberam? Você vai ter dois lados e uma diagonal nesse cálculo. A hora que você tiver a diagonal, você consegue, por ponto médio, descobrir o valor do D. Porque pelo ponto médio da diagonal, se as diagonais se cruzam exatamente no mesmo ponto, que é o ponto médio, então aqui ó, é as diagonais.
Elas se cruzam aqui, ó. É o ponto médio das duas diagonais. Se elas se cruzam aqui, esse valor é o mesmo, tanto para essa diagonal, quanto para essa. E aí a gente consegue descobrir onde é que está o meu ponto D. Se ele está oposto a B, ou se ele está oposto a C, se ele está oposto a A, e aí eu consigo descobrir. Só que esse tipo de cálculo é longo, você tem que calcular todas as distâncias, você vai tomar um bom tempo do seu cálculo aí. A gente vai resolver de uma outra maneira. Perceba o seguinte, ó. Ele diz que isso aqui é um losango, então está aqui. E diz que são dados 3 vértices, A, B e C. São pares ordenados. Perceba o seguinte, se eu colocar esses pontos dentro de um plano cartesiano, o que vai acontecer? Eu vou descobrir qual a sequência desses lados. Quem está em que posição. E aí eu monto o meu losango baseado nessas informações. E a partir daí eu já pulo toda a etapa dos cálculos das distâncias e já vou direto para o ponto médio. Calcular o ponto médio e descobrir as coordenadas de D, usando também o ponto médio. Vamos fazer isso agora? Então vamos fazer ali daquele lado, pelo plano cartesiano, tá bom? Vamos comigo.